medo da dor do parto? A esmagadora maioria das mulheres relatam sentirem medo da dor do parto normal, sejam elas gestantes, já mães ou mulheres que ainda nem engravidaram. Fato é que todas as notícias desastrosas de parto normal que a gente escuta ao longo da vida fazem com que a gente sinta muito medo da dor do parto normal. Mas vamos desmistificar essa dor do parto? Em primeiro lugar, dor é uma coisa relativa, você concorda? Pode ser que você sinta muita dor tomando uma injeção e eu não sinta tanta dor assim. Pode ser que eu seja o tipo de pessoa que sinta a maior dor do mundo quando bate o dedinho na quina da parede e você não sinta tanta dor assim. Pode ser que eu sinta muita dor de cabeça, que dor de cabeça pra mim seja uma coisa insuportável e pode ser que você lide bem com isso. Além da dor do parto ser uma coisa totalmente relativa, eu quero conversar hoje com você três coisas sobre a dor do parto normal. A primeira coisa, eu quero te contar como é essa dor do parto. A segunda coisa, eu quero conversar com você sobre a frequência da dor do parto. E por último, eu quero te contar coisas que fazem a dor do parto aumentar e coisas que fazem a dor do parto diminuir. Bom, mas o que é a famosa dor do parto? A dor do parto, ela se dá basicamente pelas contrações do útero. Toda vez que o útero se contrai, ele empurra o bebê para baixo e ele faz com que o colo do útero dilate, né, abrindo passagem para a saída do bebê. Então a dor do parto, ela é parecida com uma cólica menstrual, lógico que com uma intensidade um pouco mais forte. Então a primeira dor que a mulher sente é essa dor parecida com uma cólica menstrual que vai aumentando a intensidade ao longo do trabalho de parto. A segunda dor é uma dor parecida com incômodo na bacia, porque toda vez que você vai dilatando, né, para a saída do bebê, a bacia vai abrindo e você sente esse incômodo que é parecido com uma dor na parte baixa das costas. Então essa é a dor do parto, uma dor parecida com uma cólica menstrual que vai aumentando de intensidade ao longo do tempo e uma dor um pouco nos ossos, né, na coluna, na parte baixa das costas. Essa é a dor do parto. A segunda coisa que eu quero conversar com você é sobre a frequência da dor. Com relação à frequência da dor, é comum que você escute mulheres dizendo que ficaram 24 horas, dias em trabalho de parto, mas isso não é verdade absoluta, porque o trabalho de parto ele é dividido em fases. Então, a fase inicial do trabalho de parto, você começa a sentir cólicas muito leves, muito parecida mesmo com a cólica menstrual. Isso pode durar realmente várias horas, mas é uma dor completamente suportável do dia a dia, como se realmente você estivesse tendo uma cólica menstrual. A intensidade é baixa, a frequência é baixa, tanto que nesse meu período eu toquei violão, eu conversei com meu marido, com a minha doula, eu assisti televisão, eu comi normalmente, eu andei. Esse período que a gente chama de fase latente, ele realmente pode demorar algumas horas a mais, você tá sentindo uma certa dor, mas é uma dor completamente corriqueira do dia a dia. Na fase seguinte do trabalho de parto, que é a fase ativa, aí sim as contrações começam a ser mais regulares, mais intensas, mas essa fase ativa, ela não dura dias, não dura 24 horas, geralmente ela tem uma duração mais curta. No meu caso, por exemplo, a minha bolsa de líquido amniótico estourou às 10 horas da manhã. Por volta de 4 horas da tarde, eu comecei a sentir as primeiras contrações depois que a gente fez alguns estímulos naturais para que as contrações começassem. E eu comecei a sentir aí as primeiras contrações bem leves. Por volta de 7, 8 horas, as contrações começaram a ficar mais intensas. E eles foram nascer 3 horas da manhã. Eu posso dizer que o meu trabalho de parto durou de 10 horas da manhã até as 3 horas? Eu posso dizer que eu fiquei sentindo dor esse período todo? Não posso. Se eu falasse isso, eu ia estar sendo desleal com você. Eu ia estar passando uma informação errada para você. E isso é que faz a gente sentir tanto medo da dor do parto. Na verdade, quando a minha bolsa estourou, nem dor eu sentia. Quando às 4 horas da tarde eu comecei a sentir as primeiras contrações, era uma coisa totalmente leve. Às 7, 8 horas da noite, aí sim eu comecei a sentir uma dor um pouco mais forte, que foi aumentando a intensidade ao longo do tempo até as 3 horas da manhã. Então, de fato, meu trabalho de parto ativo durou de 8 horas da noite até as 3 horas da manhã. Além disso, eu tomei analgesia de parto, que eu mesma solicitei. Isso faz com que o trabalho de parto possa se alongar e se estender um pouco mais. Então, por exemplo, eu fiquei de 8 às 3 em trabalho de parto, mas eu poderia ter ficado menos tempo se eu não tivesse tomado anestesia, se eu tivesse me informado um pouco mais. Então, toda vez que você ouvir uma mulher falando que durou várias horas o trabalho de parto, na verdade, a primeira fase inicial, ela não tem dores intensas, ela é totalmente suportável. Então, você não vai ficar sentindo uma dor irreal, insuportável durante 24 horas.
Por fim, vamos falar o que pode aumentar ou diminuir a dor do parto. Os partos normais, eles ficaram tão mal falados, como extremamente doloridos e insuportáveis na nossa geração, por conta de uma série de intervenções que as nossas avós, que as nossas mães e que as mulheres hoje em dia também sofrem. Os partos das nossas mães e avós das gerações passadas, eles não eram partos naturais, eles não tinham ainda a ideia da humanização, eles eram apenas partos vaginais cheios de intervenção. E quanto mais intervenção um parto tem, mais dor ele causa. O que são intervenções? São algumas técnicas médicas que tiram o parto da sua rota natural, que perturbam um coquetel de hormônios do corpo da mulher que está em trabalho de parto. Quando a gente fala trabalho de parto, o corpo da mulher está trabalhando para parir. E quando você faz alguma intervenção médica, essa intervenção perturba esse coquetel de hormônios. Lógico, algumas intervenções são necessárias, são indicadas, mas o que a gente vê hoje é uma enxurrada de intervenções sendo feitas sem nenhuma indicação, simplesmente para acelerar o trabalho de parto. Então, por exemplo, hoje a grande maioria das mulheres que vão para um hospital em busca de um parto normal acabam tendo a ocitocina sintética injetada na sua veia. Ocitocina sintética, eu já gravei um vídeo sobre isso, mas é um hormônio sintético que imita a ocitocina natural do corpo, que é o hormônio que ajuda as contrações a acontecerem, né? Só que, por ele ser sintético, ele causa contrações muito mais fortes, muito mais frequentes e que por muitas vezes são contrações insuportáveis. Então, quando você tem ocitocina injetada na sua veia, pode ser que a sua dor, a sua dor vai ser multiplicada. Então, é uma perturbação do parto normal, do parto natural, que gera mais dor. Episiotomia é uma intervenção hoje, que é aquele corte do períneo, que não é indicada, ela é feita para abrir a passagem do bebê e assim o bebê passar mais rápido. Essa intervenção ela não é indicada, ela causa dores no pós-parto, ela pode causar uma série de problemas no pós-parto, mas como o nosso foco é dor, ela causa dor no períneo e ela pode causar infecções que também vão gerar dores. Outra intervenção é o fórceps, que pode causar dor na mãe, né? Por conta quando a gente coloca o fórceps, e também pode causar uma série de riscos ao bebê. A própria analgesia de parto é uma intervenção que perturba o coquetel de hormônios e que pode arrastar um pouco mais o trabalho de parto, como eu falei, e pode levar a outras intervenções que vão te causar mais dor. Então, no geral, o que faz um trabalho de parto ser mais dolorido é a quantidade de intervenções que é feita durante o trabalho de parto. Se a gente tiver um parto natural, lógico que eu não estou dizendo que nenhuma intervenção é bem-vinda, mas se a gente conseguir um parto natural, né, se a gente não precisar de nenhuma intervenção, menos dolorido ele vai ser, porque o corpo está trabalhando perfeitamente, o corpo está contraindo e está dilatando na medida que você suporta a dor. Ao passo que a ocitocina sintética, por exemplo, ela não vai estar contraindo e dilatando o colo do útero na medida que você suporta a dor. Não, ele é sintético. Então, ele vai fazer igual para todas as mulheres. E isso pode te causar uma dor insuportável. Então não é o parto em si que causa dores insuportáveis nas mulheres, e sim a quantidade de intervenções que a gente colocou no parto normal ao longo do tempo, a fim de acelerar esse trabalho de parto e, no geral, liberar os profissionais envolvidos naquele parto para que eles possam realizar outros partos, né? É uma indústria de partos envolvida que fez com que os nossos partos ficassem cada vez mais doloridos. E o que eu posso fazer para aliviar a dor do parto, então? Bom, a técnica farmacológica de alívio da dor do parto é a analgesia de parto, que tem uma série de consequências que nós já conversamos. E nós temos uma série de técnicas não farmacológicas para alívio da dor do parto, que são as massagens, a utilização de óleos essenciais, água quente, uma posição confortável, um ambiente tranquilo, uma equipe acolhedora e humanizada. E ninguém melhor para te ajudar nesse alívio da dor do parto do que a doula. Ela faz tudo isso por você, né? Ela faz a massagem, ela prepara o ambiente, ela leva os óleos essenciais, enfim, a doula é aquela mão amiga que te ajuda a minimizar, reduzir a dor do parto. Por isso que eu tô sempre falando que a doula realmente é essencial para quem quer ter um parto natural, um parto humanizado. Então eu costumo dizer, técnica farmacológica para alívio da dor, analgesia de parto. Técnica não farmacológica para alívio da dor, a doula. Sempre ela.
Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender um pouco mais sobre a dor do parto e que, se você buscar uma equipe humanizada, com informações atualizadas e sem intervenções desnecessárias, o seu parto pode ser muito melhor do que o circo de horrores que a gente ouve por aí. O seu parto pode ser muito mais do que dor, ele pode ser amor. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha e se inscreve no canal. Um grande beijo!